Nesse primeiro dia da leitura do Grande Sertão Veredas, ainda estou me familiarizando com a leitura, a escrita do Guimarães Rosa. Eu li 3%, né, e não tem ainda acontecimento praticamente nenhum. Nós temos aí o narrador contando para alguém uma história, mas na verdade não entrou ainda na história. Ele está assim divagando primeiramente sobre o sertão, sobre as crenças, fala um pouquinho de religião, né, do bem, do mal, da presença ou não, da existência ou não do diabo. E nós ainda não temos nomes de personagens, nós só percebemos que tem esse narrador, né, que está contando fazendo essa narração para alguém. E me trouxe assim aquela sensação de uma casinha, ou uma choupana, ou então um ar livre, aquele camarada com um cigarro de palha e contando, né, sentado ali de repente em volta de uma fogueira, contando ali como é aquela vida no interior. Por enquanto está bem agradável, não é uma leitura fácil, realmente não pode ser feita em qualquer momento. Você tem que estar com o espírito meio preparado para essa leitura. Mas está bem agradável. Segundo dia de leitura de Grande Sertão Veredas. Passada aquela estranheza inicial, já dá para perceber melhor o andamento, né, da narrativa, as invenções dele, né, de vocabulário, e se torna bem mais fácil acompanhar a leitura. E aquela dica também que várias pessoas dão de ler em voz alta também facilita bastante, porque percebendo aí a sonoridade do parágrafo, né, a gente consegue entender melhor muito do significado do que ele está querendo colocar ali. Nesse segundo trecho, a gente já tem conhecimento aí dos personagens, pelo menos dos principais. Né? A gente já sabe que quem está narrando a história é o Riobaldo. E ele começa a contar do grupo do cangaço, do qual ele faz parte. Cangaço não, desculpem, do Jagunços, do qual ele faz parte. E falar, inclusive, do seu relacionamento e do profundo amor, né, que ele sente pelo Diadorim, seu companheiro aí de grupo, e que nem ele entende direito como isso funciona. Mas até agora a leitura está bem interessante, estou gostando bastante. Terceiro dia de leitura, a história ainda não avançou muito no enredo, né, acredito eu. Mas a gente já toma um pouco mais de conhecimento aí de como é a situação ali. É contada nesse trecho que eu acabei de ler, a história do Medeiro Vaz, que é os líderes aí do bando de jagunços, né, dos quais nossos personagens fazem parte, que ele era um herdeiro aí de terras, de fazenda, e desiludido, né, com a dificuldade de tocar a fazenda junto com os ataques de jagunços, resolveu botar fogo em tudo e sair vivendo essa vida errante, aí formou esse bando, e ele é bastante respeitado, né, embora algumas vezes ele possa até tomar algumas decisões meio contraditórias. Nesse período aí que a gente tá lendo agora, o bando está embrenhado aí num local bem difícil, bem ermo, de bastante dificuldade. Vários integrantes aí do bando já sucumbiram aí à fome, à doença, e eles resolvem então voltar. E nesse retorno, né, que também é bem complicado, acontecem aí até situações bem complicadas, bem escabrosas aí. Avancei muito pouco nesse quarto dia de leitura, que eu estava com uma dificuldade de concentração e tive que reler alguns trechos aí para pegar melhor o significado. Praticamente eu li só aquela parte em que o Riobaldo e um outro jagunço estão numa missão particular, e também li aquele trecho excelente
em que ele faz uma reflexão sobre a existência ou não de Deus e como isso facilita, né, a vida de quem... A crença em Deus facilita a vida das pessoas quando estão passando por dificuldades. E nesse trecho a gente vê o Riobaldo e o companheiro dele, né, que tinham partido nessa missão particular aí de encontrar o bando dos Judas. E ele volta cheio de saudade de Adorim. E eles encontram o Medeiro Vaz, né, o líder do bando, já à morte, aparentemente de algum problema hepático. E ele efetivamente morre e passa o comando para o Riobaldo. Só que ele não se vê como líder, ele não quer assumir essa liderança do bando e ele recusa. Isso causa aí um certo mal-estar entre os jagunços. Diadorim interfere, assume a liderança, então diz que ele agora é que vai comandar, mas o Riobaldo diz que não, porque e ele até cita que isso daí acabaria afastando os dois, eles deixariam de ser tão unidos e ter essa camaradagem tão boa que eles têm até então, né? A partir do momento que fosse estabelecida essa relação aí de chefia e subalterno. Então ele diz que ele não concorda e sugere aí o Marcelino Pampa como novo líder. O grupo aceita, então eles começam aí os preparativos para retomar a viagem e nesse meio tempo chega àquele local o Zé Bebelo, que é o líder, né, do antigo bando do Riobaldo, só que ele tem um grupo pequeno, assim, são apenas acho que cinco jagunços, e ele é convidado para entrar para esse bando. Ele diz que ele não quer ser chefiado por ninguém, que ele gosta de chefiar. Então o Marcelino pega e passa então o comando para ele. Então juntam-se aí os dois bandos e ele passa a ser o líder. O Zé Bebelo passa a ser o líder desse grupo bem grande, aparentemente aí 60 jagunços. E é nesse ponto aí que a gente parou a leitura nesse quinto dia. Concluído esse sexto dia de leitura, a gente percebe que a história está tomando um ritmo, né, mais fluido. Né? Pelo menos nesse trecho não tem tantas reflexões filosóficas, né, sobre a vida e sobre, né, todos esses temas, né, que o Guimarães vem colocando desde o início da obra. Nós começamos a ver aí um pouco da história do Riobaldo, do passado dele. A gente descobre que ele foi um menino doente. Por conta disso, a mãe fez uma promessa para ele, se ele ficasse curado, que ele iria pedir esmola até completar um determinado valor, que metade desse valor seria destinado à construção de uma igreja, ou ajuda, né, na manutenção de um santuário. Então ele vai para um local à beira do rio, onde os barcos atracam, e fica ali pedindo esmola. E nesse local, ele, então, com 14 anos, conhece um outro menino, passam um tempo juntos, se tornam amigos. Pouco depois, a mãe dele morre e ele vai morar com o padrinho numa fazenda, né, que o padrinho dele é bem rico, tem várias fazendas, e uma delas é a que ele possui no momento, né, nesse momento da narrativa, que ele até cita, né, sendo uma delas essa daqui, onde a gente está agora. E então, concluir daí 18% mais ou menos dessa obra. Tá bem mais fácil de ler, a leitura está fluindo bem melhor. Realmente, depois que a gente pega o ritmo, o estilo do Guimarães, fica relativamente fácil de continuar a leitura. Sétimo dia de leitura, encerramento aí da primeira semana de Grande Sertão Veredas. E nesse trecho o Riobaldo dá continuidade aí à história dele. Ele conta então, né, que após a morte da mãe, ele foi morar com o padrinho e foi mandado depois para uma outra fazenda para estudar com um amigo lá do padrinho dele, que era o Inho Maroto, né, que achou que ele tinha potencial, aliás, que ele não tinha potencial para fazendeiro, que ele deveria continuar os estudos e se formar. Ele gostou da ideia, né,
E ele fala aí também de outras situações, que ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele fala conta a história aí do Neco, né, que era o terror da jagunçada da época, que tinha um bando tão enorme que tinha até barcos, né, para atravessar, para conduzir os jagunços através do rio, e que era realmente o rei ali daquela região do sertão. Fala também do envolvimento dele com a Rosalda, acho que é Rosalda, que era filha de um turco com a qual ele se envolveu, né, e teve aí as primeiras experiências. E, né, ele conta também mais detalhadamente o encontro que ele teve junto com o padrinho, com o bando do Joca Ramiro, né, que era o todo-poderoso da época, e como ele ajudou isso daí uma vez esse bando que apareceu lá na fazenda do padrinho dele, procurando por abrigo, procurando por esconderijo, e como foi que o padrinho ajudou. Só que aí, ele ainda jovem, começou a ouvir boatos de que o padrinho, na verdade, não era padrinho, era pai dele, por isso que tratava ele tão bem, e acolheu, né, quando a mãe morreu. E ele, sem questionar e sem perguntar também nada ao padrinho, resolveu arrumar as trouxas dele e fugir. Só que como ele não tinha para onde ir, os lugares que ele fosse, ele poderia ser facilmente encontrado, ele acabou indo procurar o professor dele, que tinha acabado de receber um convite para ir para uma outra fazenda distante dali para lecionar. Só que não podia aceitar o convite. Então mandou ele no lugar. Quando ele chegou nessa fazenda, achando que ele ia ensinar para os filhos do fazendeiro, qual não foi a surpresa dele a encontrar lá o Zé Bebelo, que estava nessa fazenda, querendo estudar porque tinha intenções aí de se candidatar a deputado. Então, com isso, né, foi o encerramento da meta aí dessa primeira semana de leitura desse livro sensacional.